Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e sim, hoje nós estamos voltando com os vídeos do nosso canal para falar de um dos livros que nos últimos tempos foi bombástico no mundo literário. Sim, ele é um dos livros que mais foi vendido pela Amazon e também figurou nas listas de mais vendido de diversas revistas, como por exemplo a Veja. Que livro é esse? Bom, A Garota do Lago. Sim, muito comentado por tudo que é plataforma de divulgação de livros, né? E finalmente eu li, né? Porque eu sou daquelas que nunca lê o que tá na moda, nunca lê o que tá ali no hit do momento, entendeu? Literalmente eu ando contra a maré nesse sentido, mas por incrível que pareça, esse daqui eu acabei cedendo à curiosidade, tá? Na verdade, é bem curiosa a minha relação com ele, porque eu estava passando por um sebo que fica num bairro que eu sempre vou. Já comprei diversos livros ali. E numa das vezes que eu fui visitá-lo para ver se tinha novidades lá no sebo, eu acabei me deparando com ele, que estava saindo por uma bagatela de R$ 5. Então eu falei, cara, essa é a chance. É agora que eu vou comprar, ler e matar minha curiosidade do que é esse babado aí desse livro que tá fazendo tanto sucesso. Então hoje vamos conversar um pouquinho sobre ele e eu vou falar pra vocês o que eu achei, mas já aviso que sem spoiler, então podem assistir e ficar tranquilos que por aqui eu não vou delatar a história pra ninguém, tá bom? Não vou cortar o barato de ninguém. Então vem comigo pra gente se informar um pouquinho mais sobre ele. Bom, em A Garota do Lago, a primeira coisa que é importante falar é que nós vamos ver duas personagens principais, tá? Que é uma delas a Becca e a outra a Kelsey. Então, nesse livro, o que vai acontecer? Nós vamos ter a história sempre dividida em dois tempos verbais, tá? A gente vai ter narração no passado e no tempo presente. Quando a gente falar sobre o passado aqui na Garota do Lago, nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais e lendo sobre a vida da Becca, que foi a garota assassinada. E quando nós estivermos no presente, nós vamos estar falando sobre o ponto de vista da Kelsey, tá? Que é uma jornalista que vai para a cidade onde a Becca foi assassinada para se informar o que aconteceu e escrever um artigo, uma reportagem na revista, no jornal no qual ela trabalha. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. Quando a gente lê o nome A Garota do Lago, a gente meio que pensa assim, bom, esse livro ele é um suspense, né, policial, mas ele dá uma conotação assim um pouco de sobrenatural, né? Você pensa assim, nossa, o que ele quer dizer com a Garota do Lago? Será que a Garota do Lago faz alguma aparição? Será que ela fica aparecendo para os moradores? Enfim, você levanta alguma coisa, pelo menos fui eu, o que eu pensei, né? Quando eu vi o título do livro. E na verdade não tem nada a ver, e eu na verdade não entendi o porquê desse título no português, né? Na verdade o título em inglês do livro é Summit Lake, que é a cidade no qual a Becca, os pais dela tinham a casa de veraneio e onde ela estava no momento onde ela foi assassinada. Só que assim, em nenhum momento existe no livro referência sobre o lago, né? Na verdade, ela não foi assassinada no lago, ela não teve o corpo encontrado no lago, não tem nada a ver com o lago, só a casa que ela habitava, que ela estava no momento, que era num lago, na beira de um lago. Mas enfim, nada a ver. Então, assim, para quem vai comprar o livro achando que tem uma conotação de uma pegada sobrenatural, não. Já tira essa ideia da cabeça, porque não tem. E aí, vamos lá. De uma maneira geral, antes de mais nada, eu gostei muito do livro. Eu só não li o livro mais rápido, porque, de fato, pelo trabalho, pela minha rotina de trabalho, não tive tempo. Mas, assim, se eu tivesse começado a ler ele, por exemplo, numa sexta-noite, eu teria lido ele no final de semana de uma vez só,
porque ele tem uma escrita muito boa, muito fluida. Foi meu primeiro, na verdade, primeira experiência com o Charlie, né, o autor. E eu gostei bastante, é uma escrita muito fluida, muito fácil. E como ele faz esse esqueminha de a cada capítulo ele se passar num tempo diferente, ora no presente, ora no passado, ele desperta a sua curiosidade sobre o ponto que ele parou e o ponto que ele vai dar início no capítulo seguinte. Então você meio que quer acabar um capítulo logo para você voltar para o passado e ver o que vai continuar acontecendo naquela etapa que você estava lendo, e depois você quer saber o que vai continuar acontecendo no presente, e ele desperta isso em você com essa jogadinha que ele faz de tempo verbal, e isso é muito legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a história. Na verdade, a Becca, ela vai passar, na verdade, as férias dela, né, da faculdade, nessa cidade, Summit Lake, que é uma cidade onde as pessoas ricas, né, possuem casas de veraneio, e elas vão passar as férias de faculdade, férias de colégio, né, recessos de trabalho. Então eles vão para esse lugar. E a Becca, ela vai justamente para estudar para a semana de provas que ela vai ter na faculdade, semana de exames finais, tudo mais. Ela vai para essa casa para poder ter esse tempo para ela para estudar. E também ele joga a informação, o autor joga a informação de que ela tinha algum segredo que ela queria contar para a família dela, aproveitar essa visita e contar esse segredo para a família dela. Mas isso é algo que vai ser revelado só pra frente, e o autor não dá nenhuma pista do que seja no início do livro. Bom, e logo no começo do livro, ele já mostra, né, que a Kelsey, ela foi assassinada nessa cidade, e a história vai girar em torno desse mistério de quem assassinou, né, o porquê, né, ainda mais sendo numa cidade que era pequena, uma cidade que não estava acostumada a vivenciar esse tipo de horror e que fica muito surpresa, ainda mais pelo fato da Becca fazer parte de uma família de pessoas muito ricas e influentes. O pai dela era um advogado super famoso, então todo mundo fica muito surpreso, né, o porquê desse assassinato ter acontecido com a Becca. E aí é onde começa a se desenrolar a história. A Kelsey, ela entra nessa jogada como uma jornalista que ela está afastada do trabalho porque ela sofreu algum tipo de trauma, que também fica em off na história para ser descoberto, desenrolado essa parte um pouquinho mais à frente. E aí, após esse período de recesso dela, ela volta e o chefe dela designa ela para estar viajando para essa cidade e descobrir o que rolou ali, qual o mistério por trás desse assassinato. E quando a gente volta na parte que descreve o passado do livro, a gente tem o autor colocando diversos personagens na vida de Becca, principalmente homens, tá? A gente tem o círculo de amigos dela, que é composto de mais homens do que mulheres. A gente tem um professor que ficou ali uma relação mal resolvida. A gente tem um ex-namorado. Então a gente começa a ver que a Becca, ela tinha diversas relações um pouco conturbadas na vida dela. Então você começa a levantar questionamentos já desde aí de quem pode ter sido a pessoa, né, que de fato assassinou ela, porque você começa a pensar que o fulano tem motivo, o fulano também, a ciclana também. Porque o autor começa a mostrar qual era a relação da Becca com cada uma dessas pessoas quando ele narra o tempo no passado. Já no tempo presente, quando a Kelsey chega na cidade, ela se depara com as informações sendo bem fechadas, num círculo bem fechado de pessoas que não deixam ela ter acesso às informações. Então, na verdade, a polícia local ela foi retirada do caso.
né? Aí fica no âmbito federal a investigação, e esses investigadores começam a dificultar a investigação particular da Kelsey sobre o desenvolvimento desse artigo dela. Então ela começa a enfrentar dificuldades para escrever, para entrevistar as pessoas, para estar nos locais onde ela possa vir a descobrir alguma coisa, né? Ela começa a enfrentar uma série de dificuldades porque alguém está entravando, né, o desenrolar dessa história. E aí que ela fica mais, o faro dela de jornalista mais aguçado, porque ela logo pensa, aí tem alguma coisa escondida. E aí, galera, a história ela vai se desenrolar em cima disso. A Kelsey investigando no tempo presente os fatores que levaram a Becca a ter sido assassinada e investigando, né, indo a fundo nos principais personagens que faziam parte da história da Becca, né, amigos de faculdade, ex-namorados, enfim, qualquer pessoa que tenha tido algum tipo de relação com ela durante a criação dela. Ela começa a investigar tudo isso. E também a gente tem a história acontecendo no tempo passado, que ela faz uma contagem regressiva em relação à morte da Becca. Então, por exemplo, um capítulo inicia com a data tal, 10 meses antes da morte de Becca, 9 meses antes da morte, uma semana antes da morte. Então ela vai descrevendo o passo a passo da Becca de acordo com os meses que foram se aproximando ao evento principal. Tá? E é isso, basicamente é isso a história. Não tem nada demais, mas de fato é algo que prende muito, porque você fica curioso para saber, diante do thriller que é formado ali, quem de fato, né? É bem aquela coisa da novela que ficou famosa, quem matou Odette Roitman. Então, quem matou Becca. É basicamente isso o livro. E assim, o final eu esperava mais, porque de fato eu achei um livro muito bom, com uma escrita muito boa, e como a trama é muito bem escrita, eu falei, caraca, o final desse livro deve ser sensacional, né? E não, pra mim pelo menos foi muito óbvio. Eu não sei se é porque eu desde pequena tenho o hábito de ver filmes e ler livros nesse estilo, então eu tenho essa pegada de sacar as coisas rápido, mas pra mim foi muito óbvio desde o começo quem era o principal suspeito e quem de fato foi. Então, assim, eu não sei se todo mundo que lê o livro pensa isso. Eu já li várias pessoas, já assisti diversos vídeos de pessoas falando que não gostaram também do final, que acharam muito óbvio, mas também li outras falando que acharam surpreendentes, que foram muito enganadas e, enfim, que amaram o livro e o final dele. Então isso vai ficar meio que a critério de cada um e o que cada um tá acostumado a ler pra poder ter essa sacada no final. E é isso. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. Se você quer um livro assim pra fazer aquela leitura rápida, eu quero um livro pra ler em 2 dias, né? Até porque ele tem 290 e poucas páginas. É um livro pequeno e de letras grandes, então assim, fonte boa. Então, quer um livro rápido pra ler e se engajar na leitura, mergulhar mesmo, de fato. Não tô afim de ver uma série, quero ler um livro que eu vou de cabeça nele. É um livro muito bom pra isso, né? E, enfim, fiquei curiosa pra ler mais livros do Charlie. Galerinha, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e comentem aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, tá? E de deixar o seu like e comentar pra mim se você ficou surpreso com esse final ou se, como eu, você logo de começo já sacou qual que era do livro, tá? Um beijo a todos e até a próxima!